Pessoal, olha só, o mês nem acabou ainda e dá uma olhada nos meus resultados. Mais de 100 mil reais em vendas usando robôs. Eu quero te mostrar como que eu faço isso. Então clica no link aqui embaixo que eu vou te mostrar o meu método que eu uso para fazer vendas todos os dias pela internet, quase no piloto automático. Clica aí no link. Eu não tô aqui para te mostrar só os meus resultados. Eu quero te mostrar os resultados de um aluno meu que usou o meu método e também tá tendo muito resultado trabalhando pela internet. Dá uma olhada aqui, ó. No celular dele, hein? Ele vai abrir aqui o celular, vai mostrar em tempo real, no aplicativo do PagSeguro. Atualmente eu tenho mais de 18 mil para sacar e ainda tenho 3 mil para receber. O método do João Pedro realmente funciona e mudou a minha vida. E falando em vendas, olha só os resultados do meu dia de hoje. E olha que o dia ainda está começando. Tá bom assim? Para começar o dia? Fala galera, beleza? Dá só uma olhada nesses resultados. Um mês trabalhando em casa, usando apenas o celular. Você também pode fazer isso. Quer saber como? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar. A noção do que aconteceu. Mas depois aparecem as linhas e tanto o Everton Ribeiro quanto o Gabriel estão em condições e o gol do Flamengo é legal. Para você foi claro aí, Fábio? O que você achou? Bruno, a gente tem que acreditar que as linhas, né, que o VAR estava funcionando bem, diferente de São Januário, e é um lance difícil também. O do Everton Ribeiro, quando o Everton Ribeiro recebe a bola, tem-se uma segurança, porque aparece realmente o pé do Fábio Santos ali, né? Então tem-se a certeza de que o Everton não estava em impedimento. Quando você olha sem a linha para a jogada seguinte, que é o passe do Everton para o Gabigol, ali tem uma dúvida. E o presidente do Inter está falando em cima disso, né? Quando você vê a imagem, parece realmente que o Gabigol está um pouco adiantado. Mas aí quando você traça as linhas, né? Você tem que acreditar, você tem que confiar, né? Porque, né, na máquina, porque são linhas traçadas, a gente só tem a parte visual mesmo do lance. Então eu acho que, né, a gente tem que acreditar que o VAR acertou nessa jogada. E com relação ao jogo, Bruno, a gente tem que falar um pouquinho também. Vamos falar. Deixa só eu dar um recado para a Renata. Só rapidinho, Rê. Você volta daqui a pouco para a gente falar do lance do pênalti lá, do Cano, tá? Tem também. Que era um lance ali bem importante para a gente destacar também. Tá bom, Renato? Você volta já já. Fechado. Tô de olho em tudo aqui, já já a gente volta para falar disso. Tá. Se vocês perderam, a Renata deu aqui uma aula, tá? Sim. De calibragem e descalibragem de VAR e tá no espn.com.br. Vocês estão vendo o QR Code aqui em cima? Entra lá, porque daqui a pouco já tá lá no nosso site também. Fábio, vamos ver os melhores momentos do jogo? E aí a gente já vai falando aí de Flamengo e Inter já, analisando Corinthians e Flamengo, mas já falando de Flamengo e Inter. O Flamengo sai na frente ali com o Gabigol e partida com o Arão, e a partida importantíssima porque o Gabigol completou aí 100 jogos com o rubro-negro, Fábio. O Gabigol e a Arrascaeta também, né? Dos jogadores importantíssimos para esse elenco do Flamengo. O Flamengo, assim, o que eu ia pontuar é que o Flamengo jogou realmente para buscar a vitória, né? Jogou como um time campeão. O Inter fez isso em São Januário em alguns momentos da partida só. Um time que sufoca o adversário, que pressiona a saída de bola, que mantém o controle do jogo. Então foram estratégias diferentes, né? O Flamengo jogou realmente em busca do gol, para jogar no campo do Corinthians, e o Corinthians jogou com a marcação, a linha mais baixa, né? Como se fala, tentando o contra-ataque, buscando um erro do Flamengo para conseguir o seu gol. Então o Flamengo teve o domínio durante toda a partida, o Flamengo mereceu a vitória, o Flamengo buscou, teve uma bola na trave também do Bruno Henrique, então o Flamengo buscou durante os 90 minutos o resultado de vitória, que era importante demais, né, porque você acaba tendo aquele eco, né, do que acontece em São Januário, e existe até uma pressão também para que o Flamengo conseguisse o resultado, mas foi um bom jogo do Flamengo. Eu queria pontuar, né, como conhecedor um pouquinho dessa posição de zagueiro, essa leitura que o Rogério tem de Rodrigo, Caio e Arão, ela dá muita qualidade para o Flamengo, né? Porque além dele ganhar na marcação, no posicionamento defensivo, ele ganha muito na saída de bola também. Ele ganha na qualidade desses dois jogadores para ter a bola, né? Essa primeira bola com qualidade. Ele também consegue empurrar um pouco o time para frente,
porque tanto o Arão como o Rodrigo Caio, eles têm velocidade, né, de recuperação. Então são caras que você pode empurrar um pouco mais o Diego, você pode empurrar o Gerson, você pode usar o Isla e o Felipe Luiz pelas beiradas, porque esses caras no confronto de mano a mano, eles vão ter sucesso. O único erro foi no gol do Corinthians, que o Arão acaba perdendo um pouco a marcação. Ele acaba perdendo o contato, né, com o Léo Natel, ele acaba olhando mais para quem tá com a bola do que quem tá transitando atrás dele, e ele acaba errando nesse lance, mas fez o gol também, o primeiro gol do Flamengo, e tirando essa jogada, o Arão teve uma partida junto com o Rodrigo Caio muito segura. Você tem essa segurança na dupla, André? Eu tenho também, e queria abordar isso que o Fábio falou agora há pouco em relação ao erro defensivo no gol do Corinthians, e confirmar com o Fábio algo que me pareceu no momento. Tem muita gente que acha que esse tipo de coisa não tem nada a ver, né? Gente que acompanha o futebol de maneira apaixonada, porém distanciada, e não tem informação em relação a conceitos de treinamento. Então eu quero confirmar com o Fábio. O Arão está mal posicionado no lance, né, Fábio? Além dele tomar a decisão errada. Sim. Ele tem que estar pronto para correr e tentar defender o Léo Natel, né? E no final ele não faz nenhuma coisa, nem outra, ele fica de frente. E na hora que o passe sai, ele está mal perfilado. Esse é o termo, não é isso? Exatamente, exato. É porque o Arão, ele tá focado mais na disputa de bola do Diego, né? Então ele fica muito focado na disputa de bola e ele perde esse contato, tanto físico quanto visual, com o Léo Natel. Então ele sai para dar o combate junto com o Rodrigo Caio também. Então aí quando sai o Arão e sai o Rodrigo Caio, você perde a cobertura que é para ser feita ali. Então o normal é o quê? É um zagueiro dar o combate e o outro tentar fazer uma cobertura. Mas o Arão já perdeu o contato com o Léo ali na jogada e a recuperação fica muito difícil, né? Porque você sai muito atrás do atacante. Mas tirando essa jogada, eles se portaram muito bem, assim. A escolha do Rogério Ceni para trazer o Arão para a zaga, na minha opinião, foi bem sucedida. O Arão tá conseguindo entregar como zagueiro tanto quanto ele entregava como volante. E aí ele com o Rodrigo Caio, como eu disse, o Flamengo ganha muito na saída de bola, na qualidade de passe e ganha também na velocidade de recomposição, porque eles são jogadores, né? Não são zagueiros, porque o Rodrigo Caio também vem do meio de campo, são jogadores que têm uma velocidade diferente do que os zagueiros de origem. Exato. A gente tá vendo aí, André, os números da partida. Isso, essa posse do Flamengo, 66%, revela que foi uma escolha do Corinthians também jogar esperando. Durante boa parte do primeiro tempo, o jogo foi disputado na metade do Corinthians, do gramado do Maracanã. Não que o Flamengo tivesse tido tantas chances assim, ou tivesse conseguido fazer um abafa mais longo, não foi isso. Mas em relação à tomada de iniciativa, e especificamente falando da região do campo em que o jogo acontecia, era a metade do Corinthians, ou seja, o campo de ataque do Flamengo, que consegue o gol e depois fica um pouco receoso em relação ao que deveria fazer, pelo menos essa é a minha impressão, depois que comete esse erro defensivo, e deu para perceber na hora que os jogadores de defesa, principalmente do Flamengo, a reação do Arão ao gol é uma reação assim, erramos, realmente isso não deveria ter acontecido. E o time demora um pouco, nada muito grave assim, mas para se recompor e voltar a tomar o controle, as rédeas da partida e se impor com sua maior qualidade técnica. Isso ficou bastante claro no jogo de hoje. As questões, elas ficam mais restritas a o que a arbitragem decidiu no segundo gol, porque é um lance difícil mesmo, com duas possibilidades de impedimento, mas e isso gera no jogo algo que é desagradável, até para quem é tão favorável ao VAR como eu, porque mais de 3 minutos para se validar um gol acaba mexendo demais com esse momento que é uma das essências do futebol, mas como o jogo de hoje valia demais, a reação do Gabriel ao momento em que o gol é validado foi talvez mais empolgado do que teria sido na hora, né? Depois de alguma espera. Não, eu ia até te perguntar da reação do gol, mas assim, 3 minutos, só uma coisa assim pra mim, 3 minutos, nessa eu vou dar entre aspas, desconto, porque foram 2 lances muito ajustados, né? Sim. Então, se foi 1,5 para um, 1,5 para outro, acho que estamos dentro do tempo, vai. Pode ser, e de novo, quando nós não estamos falando de alguma coisa escabrosa, né? Tem lance que demora 5, 6 minutos. Isso. Né? Mas quando nós estamos falando de um tempo como esse, assim, e se acerta ao final, num lance decisivo que determina o placar de um jogo, então nós temos que sim lamentar e fazer o que tiver a nosso alcance.
para que o tempo seja cada vez menor para a tomada de decisão, mas não esquecer, evidentemente, que houve um acerto do VAR no lance capital e o Flamengo venceu com esse gol. A comemoração do Gabriel é muito efusiva, deu para ver depois ali também, ele pula no colo do Rogério Ceni, esses dois, as interações entre eles em campo não têm sido tão amistosas como a imagem de hoje, acho que isso é normal, o Fábio viveu a vida inteira em vestiários, sabe como isso funciona muito bem, e muita ênfase tem sido dada também a essa questão de relacionamento, e como disse o Rogério, o Flamengo joga de uma maneira diferente, com um sistema diferente, com alguns jogadores fazendo papéis que não eram os mesmos papéis na temporada passada ou nesta mesma temporada sob o comando de outro técnico. E uma das novidades desse time é o Arão na zaga. Hoje foi uma falha na qual ele tem responsabilidade, mas eu concordo com o Fábio. No geral, a zaga do Flamengo com Arão e Rodrigo Caio é uma zaga que responde tecnicamente e ajuda em relação à forma como o Flamengo pretende jogar quando tem a bola. Ô Fábio, o que a comemoração dá de resposta pra gente? Porque o Gabigol, ele sempre se mostra, né, insatisfeito quando é substituído pelo Rogério, isso acontece em todas as partidas, hoje foi novamente, já aos 34, né, do segundo tempo. Machucado, né, Bruno? Isso, exato. Ele sai machucado. Até o Pedro confirmou aí pra gente que amanhã ele vai passar aí por uma nova avaliação, uma entorse, certo? No tornozelo? No tornozelo, certo? Vou confirmar aqui com o Pedro. Eu acho que é no joelho, parece que é no joelho esquerdo, pelo que o Pedro falou. Só deixa eu confirmar aqui. Mas de qualquer forma, o que a comemoração dos dois responde para os rubro-negros depois de tanta polêmica envolvendo os dois? Bruno, o que eles têm assim em comum é serem competitivos, né? Uhum. Então, nessa hora, você acaba, se tiver, né? A gente fala se tiver, porque a gente não tá ali no dia a dia para saber realmente o que acontece. Porque eles podem ter um problema na beirada do campo em um jogo e na segunda-feira esquece tudo e o trabalho continua, o bom ambiente é restabelecido. O Gabigol se incomoda quando ele é substituído. E isso não é um problema com o Rogério Ceni, né? Qualquer treinador que fizesse esse movimento com o Gabigol teria essa resposta da parte dele. Mas são caras que são competitivos e sabem o quanto é importante esse momento para o Flamengo. Então a comemoração do Gabigol sozinho mostra isso, a comemoração do Gabigol junto ao Rogério Ceni também mostra isso, porque eles entendem o tamanho do Flamengo e o quão importante é para o clube e o Campeonato Brasileiro. Então a gente não vai ver problemas nesse momento, né? A gente vai ver caras que estão tentando fazer o melhor. O Rogério Ceni tenta fazer o melhor da parte dele com substituições, com montagem de time. E o Gabigol, ele só vai poder fazer algo para o Flamengo quando ele está dentro do campo. Quando ele sai, ele vai se incomodar porque ele acha que não está contribuindo para que o Flamengo conquiste as vitórias. Então eu acho que a gente, né, se a gente continuasse vendo o Gabigol reclamando, mas jogando bem, fazendo gols, ou o Gabigol abraçando o Rogério em momentos como esse, tudo isso faz parte do ambiente do futebol. E com relação, eu só queria fazer uma colocação com relação ao Corinthians, né, Bruno? Uhum. O Corinthians, em São Paulo, teve muitos problemas contra o Flamengo, né? O Corinthians foi goleado na Arena com o Mancini tentando avançar as linhas, né? O Mancini quis imitar assim, quis vir com o Corinthians ofensivo e acabou sofrendo muito. Esse jogo do Maracanã, não, ele entendeu um pouco as limitações, ele jogou com uma linha de marcação muito forte, o Xavier, enquanto esteve em campo ali, enquanto ele conseguiu produzir, o volante do Corinthians, na minha opinião, foi muito bem, ele conseguiu controlar as marcações, conseguiu dar um pouco de saída para o Corinthians, mas quando você joga contra o Flamengo, sufocando você durante todo o tempo, dominando o seu campo de defesa, em algum momento a bola vai entrar. Então, assim, o Corinthians foi bem defensivamente, não foi o que aconteceu na Arena, né? O Corinthians muito exposto, o Flamengo criando muitas chances de gol, mas acabou ficando devendo nessa saída rápida, né? Nessa tentativa também de buscar contra-ataques, de causar um pouco de incômodo para o Flamengo no sistema defensivo. Aí quando você deixa o Flamengo jogar durante todo o tempo no seu campo, dificilmente você vai conseguir sair com a vitória. O Gabigol, então, é isso, tá? Uma entorse no joelho esquerdo. Exato. E o Arrascaeta, dores no tornozelo direito. Os dois vão ser avaliados na representação do clube, dos jogadores. E, assim, importante que os dois estejam bem, porque já tem essa partida contra o Inter, essa tão decisiva, André. O que dá para prever aí já desse confronto entre líder e vice-líder do campeonato, André? Pois é, o Internacional tinha como objetivo, evidentemente, chegar a esse jogo no Maracanã, que é um capricho da tabela, né? Marcar esse encontro entre os dois times que estão disputando o título e oferecer para nós,
uma decisão num campeonato que não tem finais. Então isso é bastante interessante, né? Isso é uma coincidência, né? Ninguém faz isso com qualquer tipo de intenção. E é legal quando acontece tão tarde assim, para dar um caráter mais importante, ainda mais decisivo. Mas o Inter teve a oportunidade de chegar para esse confronto com 4 pontos de vantagem, né? Era uma possibilidade. O Inter escorregou na semana passada contra o Sport em casa e poderia estar até numa situação mais vantajosa. Poderia navegar melhor com esse jogo e não sofrer a pressão tremenda que é com ou sem público. Se houvesse público seria uma pressão maior ainda, evidentemente, que é ir ao Maracanã, talvez com dois resultados que lhe interessam, mas sem poder perder, né? Se o Internacional perder para o Flamengo no Maracanã, a situação vai ficar muito, mas muito favorável ao Flamengo para ser campeão. E para os dois é decisão. Às vezes acontece isso, um time tem a vantagem do empate, jogadores, técnicos, o público em geral, todo mundo está acostumado com isso, é que esse campeonato normalmente não apresenta esse tipo de situação e nas rodadas mais derradeiras, às vezes o título já está encaminhado para uma ou outra equipe. Não é o que acontece nesse ano. Eu insisto, o Flamengo, pelo plantel que tem, pela qualidade que tem, a profundidade dos jogadores disponíveis, deveria estar mais próximo do título brasileiro, que seria o seu segundo consecutivo. Não estar tão próximo do troféu é uma prova de que a temporada foi mal conduzida, é uma temporada com muitos problemas, porque um time como esse deveria ter mais sucesso do ponto de vista competitivo e resta ao Flamengo tentar com todas as forças o título brasileiro. Está nas mãos dele, nos pés, né? Ganhar do Internacional é primordial e é um jogo que, evidentemente, é preciso ser olhado com a forma mais carinhosa possível por todos nós, para que nada aconteça, para que os jogadores decidam em campo e que seja um tremendo jogo de futebol. O Inter e Flamengo no Beira-Rio foi um jogaço, foi um dos melhores jogos desse campeonato. Tomara que esse Flamengo e Inter seja ainda melhor. 2-2, né? Com Everton Ribeiro ali no finalzinho, foi realmente um dos grandes jogos. Muita coisa mudou, né? Era ainda o time do Domi contra o time do Cudê, não era, André? Era. Que apenas com ele e uma conexão com a internet, eu faço vendas todos os dias quase que no piloto automático. Inclusive, dá uma olhadinha nos meus resultados do ano passado. Eu filtrei do dia 1º de janeiro de 2020 até o dia 31 de dezembro de 2020. E como você pode ver aqui, eu fiz mais de 1,5 milhão em vendas, mais de 1,5 milhão em comissões, trabalhando 100% online. Você quer aprender como que eu faço isso? Então clica no link aqui embaixo desse vídeo e vem comigo.